abençoados pela exposição da palavra através do diácono Paulo. E a única coisa que eu tenho a pedir, meu irmão, é que o Espírito Santo use sua vida para que sejamos abençoados. E fique com Deus aqui. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Mais uma vez, super feliz de estar aqui. Sou muito grato por esta casa de oração, por esta família. É tanto que quando eu cheguei ali, o pastor Luciano fez, fica à vontade, meu irmão. Não, pode deixar que eu estou à vontade. Aqui quem já teve, estou devendo a irmã Dorinha, ó, não esqueça, já falei com o pastor, já perdi, eu levo a senhora lá, viu? Assim como a senhora pediu, viu? Esqueci não. Já pedi autorização. Porque a primeira coisa é pedir autorização ao pastor das ovelhas, né? Não pode sair, né? Levando para o altar Cristo sem pedir autorização ao pastor, né? Tem fita. Oi? Tem fita também. Também, né? E é uma satisfação para a gente estar aqui. Quem tem a oportunidade de conhecer outras denominações da Nova Vida, a liturgia é praticamente a mesma, muda muito pouco, porque cada pastor tem a liberdade de conduzir o seu culto, mas é a mesma coisa, os louvores cristocêntricos, a sequência geralmente é a mesma, quase que 90% a 99% das igrejas é a mesma coisa no mundo. Então a gente realmente fica à vontade de estar aqui, tá? Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 15, do 11 ao 24. Quando os irmãos forem achando, vamos ficar de pé. Lucas, capítulo 15, onde a gente vai ler aí do 15, o versículo 11 ao versículo 24. Esse texto é um texto conhecido, conhecidíssimo, mas eu quero trazer para a igreja outros pontos que talvez tenha sido passado de forma despercebida. Eu gosto de, quando a palavra ela vem e ela se renova, quando Deus fala para nós, porque cada momento de nossa vida é um momento específico. E aí eu quero que os irmãos me acompanhem na leitura da palavra. Todos acharam? Que diz assim: continuou, e ele dizia: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dar-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se de alforras que aos porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, porque pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha, quando viu ainda ele de longe, quando seu pai o avistou, o compadeceu dele, correndo e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, e comamos e regozijemos, porque este é meu filho, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Sagrada seja a tua palavra, Senhor. Podem sentar, meus irmãos. Esta mensagem, muitas das vezes, ela é trazida como um filho que retorna à casa de seu pai, ou como um filho que estava perdido e um dia ele se reencontra e volta à casa de seu pai.
Mas eu quero trazer uma visão um pouco mais diferente para nós nessa noite. Não vai mudar o objetivo da mensagem, que é realmente quando a gente retorna para a casa do Pai. Mas vocês concordam comigo que essa mensagem ela pode ser comparada desde o momento ao Éden, quando então nós éramos fartos, nós tínhamos de tudo, nós tínhamos todas as oportunidades que Deus tinha nos dado, e a partir desse momento a gente perde tudo e agora a gente tem que correr atrás para poder se reconciliar com o Pai. Então veja que a história, muitas das vezes ela se repete, contada de forma diferente. Porque essa essência de se separar do Pai logo após a queda, ela está no nosso sangue. Essa essência da teimosia, da gente querer confrontar a Deus, isso agora passa a estar no nosso sangue. Na aula de terça-feira, no grupo de casados, sentimos a falta de vocês lá. Uma coisa o pastor Joaquim trouxe para a gente, e não sei se vocês já assistiram a aula, mas eu vou aqui dar um spoiler. Que olha só como Deus, a partir do momento que nós pecamos, Deus faz conosco. Quando, primeiro momento, o que é que a serpente diz para Eva? Ela diz que se ela comer daquele fruto, ela seria igual a quem? A Deus. E o que é que Satanás queria ser? Igual a Deus. Então veja que a mentira, contada pela segunda vez, mais uma vez, mesmo sendo contada diferente, ela termina tendo uma ação. Então veja que a história, na nossa vida, a vida de pecado, ela se repete. Mas a gente precisa entender e compreender que a piedade divina ela é maior, que o amor de Deus por cada um de nós, ele é maior. No entanto, depois de Eva e Adão haver pecado, o que é que eles fazem? Eles se escondem. Mas Deus, naquela situação como um pai, o que é que ele faz? Ele os busca. Adão, porque Deus sabia que Adão estava escondido. Mas Deus faz, Adão, onde você está? Então veja que as alianças formadas, feitas por Deus com o seu povo, ela vai se renovar outras vezes, mas é sempre Deus buscando o seu povo. É sempre um pai buscando o seu filho. Então a mensagem de hoje é com esse intuito, porque fomos nós que pecamos, mas é Deus que nos chama a estar com Ele. Então, os valores atuais da sociedade estão em constantes atualizações. Hoje existem todas as formas de amor. Hoje existem todas as formas de você criar um filho, menos bater. Você não pode bater no seu filho. Você não pode instruir o seu filho a trabalhar, porque isso é trabalho escravo. Você não pode instruir os seus filhos os valores do que é tão importante em termos de, olha, você só vai poder comprar isso aqui se você souber o que é dinheiro, se você souber o que é economia, se você souber. Então hoje a gente não pode, não, você vai afetar a mentalidade da criança. Só que aí quando a gente começa a trabalhar, se você trabalhar, você recebe? Se a gente não trabalhar, a gente não recebe. Mas alguns psicólogos vão dizer, não, você não pode separar a mesada do seu filho dessa forma, porque isso vai afetar a psicologia da criança. Mas tudo, meu amigo, é uma troca. Tudo é uma troca. Entende? Menos o amor de Deus para conosco. Porque a única coisa que Ele quer de nós, não como uma troca, porque o amor dele é incondicional, por isso que eu digo a vocês que não é uma troca, mas o amor incondicional, Ele quer que a gente o adore, o engrandeça. Então, seguindo, as pessoas não são mais presas a lugares ou a relacionamentos. As pessoas têm fugido dos seus relacionamentos, as pessoas têm fugido da igreja, as pessoas têm fugido do casamento, as pessoas têm fugido de relacionamento. A competitividade do capitalismo fez com que todos também procurem o que é melhor e o satisfaça a sua vontade. Então as consequências surgem quando amigos se tornam descartáveis, a família é abandonada, casamentos são desfeitos e igrejas são trocadas facilmente. Quer ver uma coisa? Diácono Paulo pegou uma palavra muito pesada, não volto mais naquela igreja.
Não, que igreja de palavra. Não, eu não concordo, não é dessa forma. A palavra, ela tem que ser suave. Deus, ele é amor, Deus é... Irmão, a palavra te confrontou e você não quer aceitar. A palavra tocou no seu coração e você não quer aceitar. Porque você quer procurar um evangelho que seja agradável aos seus ouvidos. Só que não é assim. E é da pior forma que esse filho vai aprender que a vida, por mais dinheiro que ele tenha, por mais condições que ele tenha, a vida, ela não perdoa. Então, quando surge um problema, logo as pessoas dizem: não sou mais seu amigo, quero me separar, eu vou sair da igreja. Quer ver uma coisa? Hoje, no meio das redes sociais, quando a gente quer separar de alguém, quando a gente não quer falar mais com alguém, a gente faz o quê? Bloqueia. A gente bloqueia, ou a gente bota ela no silencioso. Lá, daqui a uns 15 dias, eita, fulano falou comigo, ó, eu nem vi, estava no silencioso a conversa dele. Não é assim? Então veja como hoje, diante de telas, a gente agora tem uma facilidade de excluir as pessoas. E só que isso vai entrando no nosso sangue de uma forma que a gente, quando vai ver lá na frente, a gente começa a se afastar dos relacionamentos de forma natural. A gente começa a deixar de ter a empatia pelo próximo de forma natural. A gente para de perguntar: meu irmão, o senhor está bem? Como é que foi a semana? O senhor está precisando de alguma coisa? Por quê? Porque nas mensagens, muitas das vezes, nem todo mundo lhe dá um bom dia antes de lhe perguntar alguma coisa. Ou ninguém chega para você depois de 200 anos sem falar com você e lhe perguntar: meu irmão, como é que você está? Já chega logo: ó, estou precisando disso, não tem como resolver isso para mim. É ou não é assim? Né? Então vejam que essas coisas têm sido introduzidas de forma natural na nossa vida, de forma cultural, e a gente não percebe. Então o exemplo de sair da igreja se enquadra nesse contexto, porque é Deus quem paga pelas nossas escolhas erradas. Quer ver uma coisa? Volta a pegar esse exemplo, quando você diz assim: ah, não gostei da mensagem do diácono Paulo, eu vou sair da igreja. Quem está pagando o pato? Você, porque você vai deixar de adorar, você vai deixar de estar em comunhão, você vai deixar de estar presente ou ajudando até mesmo no departamento da igreja. Quem paga a conta sempre é Deus. E você acha que você está fazendo a melhor coisa da sua vida. Aí você vai para o canto da sua casa, começa a ouvir vários pregadores, começa a ouvir várias histórias, e aí daqui a pouco você não sabe mais: eu vou acreditar em que agora? Eu vou acreditar em que doutrina? Sabe, você começa a se perder. Então, a estabilidade da família e da igreja, elas são desafios que nos afrontam todo dia. Por isso, Deus cria uma casa como um lugar de abrigo e a igreja como um espaço de comunhão. Isso aqui, meu irmão, não é um clube de semana, um fim de semana que você vem ver como é que está seu irmão e vai embora. Aqui não é um clube que você vem, escuta a palavrinha e vai embora. Não, de forma alguma. Aqui é onde nós somos confrontados. É aqui onde a palavra realmente nos chama ao pé do ouvido para saber o que é que nós temos feito, quais são as escolhas que nós temos tomado, quais são as decisões que tem nos guiado. É aqui que Deus fala aos nossos corações. Às vezes o irmão fala: Deus não falou comigo. Você ouviu a mensagem? Você ouviu, prestou atenção na mensagem? Porque nós temos um costume de dizer o seguinte: eita, a mensagem do diácono Paulo foi uma mensagem para fulano. Ela nunca é para a gente, ela nunca é para nós, ela é sempre para os outros, né? A gente tem esse costume. E veja que esse costume também vai cair de novo lá em Adão e Eva, quando Adão diz que a culpa é da mulher. A culpa nunca é nossa. Então precisamos da família, nós precisamos da igreja, mesmo com os seus defeitos. Meu irmão, não existe igreja perfeita. Não existe família, tanto cristã quanto família de sangue, perfeita. Nós sempre vamos ter os nossos problemas. Nós sempre vamos ter as nossas diferenças. Eu tenho 6 irmãos. Todos os meus 6 irmãos são diferentes. Criado na mesma casa, pela mesma criação, mas todos os 7, no caso, os 7 filhos, eles pensam diferente. Olha que coisa fantástica.
Eu não sei aqui quantos irmãos você vai ter, mas se você me disser, olha, meu irmão pensa igual a mim, em alguma coisa vai ser diferente, em alguma coisa vocês vão ser diferentes, com certeza. Então vejam que essas diferenças na igreja, ela é a mesma coisa. Existe diferença entre nós. Existe diferença entre nós, e eu preciso entender e respeitar essas diferenças, essas limitações, porque é onde a gente se entende e se aproxima. Seria monótono aqui se todos nós fôssemos tão fáceis de se compreender, de nos entender. Não haveria empatia, não haveria compaixão, não haveria preocupação, não haveria identidade. E aí, para a gente começar a contextualizar, na Bíblia a gente vai ter vários exemplos de pai. Quer ver um deles? Jó, quando ele vai estar lá no capítulo 1, verso 5, quando Jó vai fazer purificação pelos seus filhos. Jó é um pai que se preocupa e se dedica aos seus filhos, porque na sequência da mensagem de Jó, do texto de Jó, vai ter lá um momento que os filhos gostavam de festas, mas Jó logo em seguida fazia uma purificação, uma dedicação, uma entrega dos seus filhos a Deus. Então Jó, como pai, pagava um preço pelos seus filhos, assim como você, Deus, que agora, futuramente, daqui a alguns meses, vai ser pai, vai ser um divisor de águas na sua vida, e você vai entender o que é realmente se preocupar com aquele último danoninho que está na geladeira. É assim. Então Jó tinha essa preocupação com seus filhos. Lá em Hebreus 11:7 ele vai falar de uma pessoa que é Noé. Noé também teve a condição de salvar os seus filhos pela posição que Noé tinha diante de Deus, pela honestidade, pela integridade que era Noé. Então veja, mais uma vez a Bíblia traz um pai que paga o preço pelos seus filhos, um pai que traz a condição também de salvação pelos seus filhos. Na sequência, outro texto, a gente vai conseguir encontrar outros, mas na sequência aqui, nós vamos ter José, pai de Jesus. A Bíblia não vai falar muito sobre José, mas há um momento interessante, quando lá em Lucas 2,48, ele vai dizer, Maria vai chegar para Jesus e vai dizer, filho, por que você fez isso? Que é naquele momento em que Jesus se separa deles, passa dias perdido, e aí está Maria e José procurando por Jesus, e aí Maria chega para ele e diz, filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos. Se a gente for olhar para José, o contexto de José daquela época, José passava uma pressão, porque Jesus era um filho nascido do Espírito Santo, as pessoas falavam daquilo ali, José passava essa pressão toda, e fora que Jesus, na condição de santo, ele não chamava diretamente José de pai. É tanto que no versículo seguinte, no versículo 49, Jesus vai dar uma direta, bem direta, quando ele diz assim, mas você não sabia que eu estava na casa de meu pai? Então, José, aquele homem que amava o seu filho. Olha como Deus ele é maravilhoso conosco. Deus na condição de pai. E aí, esse capítulo 15 de Lucas, que nós aqui estamos, Jesus dedica todo ele para demonstrar o amor de um pai pelo seu filho através de parábolas. Por quê? Nós vamos ter a parábola da ovelha perdida, nós vamos ter a parábola da dracma perdida, e fechando o capítulo, a parábola do filho pródigo. Então é um capítulo inteiro para nos lembrar de que nós somos sim importantes, e nós sim precisamos ter a nossa posição de filhos, porque no contexto aqui que eu vou trazer para vocês precisam entender que além do amor de Deus para conosco, há também uma condição que nós como pais, em alguns momentos, e filhos também, porque eu um dia fui um filho, hoje eu também sou pai, hoje eu ocupo essas duas posições, e nós vamos entender. Então, desde a queda do homem, a busca de Deus pela reconciliação, nós que erramos, mas veja que Deus é quem nos procura para manter a aliança. E aí, dentro dessas características que nós vamos ver no contexto, nos versos 12 ao 14 de Lucas, há um primeiro momento que é a herança. Os versos 12 ao 14 é a herança.
Por quê? Por que aquele filho sai de casa? Porque ele queria a sua herança. Ele queria mandar nas suas coisas. Ele queria governar aquilo que seu pai ia deixar para ele. Mas ele queria antes. Aí de novo vem aquela situação e aquela história. Tudo tem seu tempo. Então, meu irmão, não tenha pressa de receber a sua herança. Não tenha pressa de chegar no tempo certo que Deus tem algo para te dar. Não tenha pressa. E veja que enquanto ele estava na casa do pai, o filho tinha tudo. Lá no Éden faltava alguma coisa para Adão e Eva? Nada. Eles tinham de tudo. É curioso, né? Como nós, seres humanos, mesmo tendo de tudo, a gente ainda sente falta de alguma coisa. Mesmo a gente tendo, porque Adão tinha a visita de Deus todas as tardes. Aqui no contexto, seu pai era um homem rico. Então não faltava nada para ele. Não faltava nada para ele. E é tanto que no contexto aqui também, ele vai dizer que era um pai que tinha 2 filhos. Então, a gente poderia argumentar, não, mas ele tinha muitos filhos, ele não tinha... Mas não tem isso, porque eram 2 filhos. Como é que um pai não teria tempo para se dedicar para 2 filhos? Então vejam que a gente fica sempre querendo buscar uma desculpa, buscar sabe? E a gente não reconhece que aqui foi a imaturidade de um filho, querendo, ou se achando que estava pronto, que estava preparado para a vida, querer sua herança. Então, muitos relacionamentos são desfeitos quando pessoas não sabem esperar o tempo certo de receber os seus direitos. É isso que acontece. Quando a gente se acha preparado demais, quando a gente se acha bom demais, quando a gente se acha crente demais. Tem gente que não vai mais para a igreja porque diz, eu já conheço a Bíblia, já li a Bíblia 2 vezes. Já começa pecando por aí. Porque pode ter lido 2 vezes, mas ele não meditou as 2 vezes. Porque uma das coisas que a Bíblia pede é comunhão entre os irmãos. Então não tenha pressa de ser amado pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pelo seu amigo. Porque às vezes a gente quer ser amado pelos nossos filhos. Às vezes a gente quer que os nossos filhos nos amem, mas aí uma criança que nem a minha, por exemplo, 6 anos, se eu achar que ela me ama, ela vai, na inocência dela, ela começa a nos dominar. É assim que as coisas começam a se perder. É assim que a gente começa a obedecer os nossos filhos e deixa de obedecer aquilo que a gente já sabe e a gente já conhece. A gente deixa de agir com a razão. E aí o segundo ponto é a questão de nós temos um tempo para ser amado no casamento. Nós temos um casal jovem lá que vocês conhecem também, o Felipe e a Luísa. Quando eles assim casaram, passaram alguns dias juntos, aí o pastor foi lá visitar, aí eles disseram, pastor, tão difícil ser casado. Com poucos dias de casamento. Não sei se foi assim com vocês, mas eu quero dizer uma coisa aqui para todos, que assim, é 2 cabeças que pensam diferentes. E a gente tem uma pressa de ser recíproco, porque quando está namorando, né, é aquela coisa tão romantizada, aquela coisa tão melosa, tão bonita, né? E aí quando casa, há uma diferença, porque o marido chega, deixa o sapato, aí está cansado, e a mulher, poxa, tu já deixou esse sapato aqui? Né? Aí começa aquelas briguinhas, começa aquelas coisinhas, aí já começa a dizer, você não me ama, né? Você não faz mais o que eu peço, aí começa. Então veja que assim, faça sem reclamar, que um dia isso vai mudar. Porque é essa pressa que eu estou falando. Não tenha pressa para ser amado. Não tenha pressa, meu irmão. Ou senão, com referência aos amigos. Às vezes tem gente que quer uma pressa para ter uma dedicação pelo amigo, né? Ou por uma amizade. Rapaz, eu sou tão legal com fulano, mas fulano, na hora que eu preciso, ele sempre me vira as costas. Mas eu vou dizer uma coisa a você.
Todas as vezes que você fizer, no dia que você não fizer, ele vai lembrar. É sempre assim. Do mesmo jeito é no casamento, do mesmo jeito é nos nossos relacionamentos de modo geral. Então, se você quiser receber algo, é preciso cultivar e aguardar o tempo certo para você colher. Tem o tempo certo, meus irmãos, da colheita. E aí, mas devido à impaciência, várias pessoas preferem acertar as contas e sair de casa, sair da igreja, sair da própria casa, sair de relacionamento, sair dos casamentos, sair das amizades. Deus vai nos dar a nossa herança no tempo certo, para que assim nós não sejamos irresponsáveis com ela. É preciso pagar um preço antes, para poder receber a herança. Então, a primeira característica é a herança. A segunda, no verso 17, esse filho, ele tinha fartura, não lhe faltava nada. O filho se lembrava de que enquanto estava na casa de seu pai, tinha fartura de tudo que precisava comer. Mas depois que saiu, ele perdeu tudo e começou a passar fome e passar por necessidades básicas. Então, muitas das vezes, a gente comparando aos nossos relacionamentos, à família, às vezes a gente tem tudo. Quer ver uma coisa? Às vezes, na família de fé, a palavra está sendo pregada, o evangelho está sendo, tem nos capacitado, a situação tem surgido, mas às vezes você prefere a igreja ali do outro lado. E aí ela não te confronta, o culto é uma festa, só tem pregação de vitória, entendeu? É assim às vezes que nós buscamos. É assim às vezes que a gente quer palavras de afaros aos nossos corações. É muito triste quando a gente vê o irmão sair de uma igreja por coisas pequenas. Do mesmo jeito que você vê um filho sair de uma condição que ele tinha tudo, do amor do pai, ele tinha comida, ele tinha dormida, ele tinha toda uma condição para ir para um lugar que ele não tinha objetivo, ele não tinha foco, algo que chamava o seu coração, vamos dizer assim. E aí é quando ele se dá conta que na casa de meu pai eu não passava fome, na casa de meu pai eu tinha tudo. A família, ela é um lugar onde tudo é compartilhado. Por isso, quando há união, mesmo a família mais pobre, ela tem fartura. Vocês lembram do Salmo 23? Quando ele vai dizer que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta? Porque na NVI a tradução é essa, de nada terei falta. É interessante essa tradução, eu gosto dessa tradução porque você pode, que nem eu já vi situações de moradores de rua, pregar o evangelho para as pessoas. Na nossa concepção, na nossa visão, um morador de rua, normalmente, ele não tem um lugar para dormir, ele não tem um cobertor, ele não tem o alimento do dia, ele está numa situação vulnerável e difícil, mas ele pregar o evangelho para alguém, é sinal de que nada lhe falta. Essa é a realidade que nós, muitas das vezes, tido as 3 refeições do dia, a gente reclama dos nossos empregos, a gente reclama da nossa casa, a gente reclama dos nossos filhos, a gente reclama da igreja, e a gente só reclama. Esse é o filho pródigo nos dando uma lição, de que a gente não olha para o que tem, a gente olha para o que a gente quer ter. E aí é onde a gente bota tudo a perder. Então veja que... E aí tem um ditado aqui, mas como disse o ditado, a galinha do vizinho é mais gorda. Nem todos reconhecem de que tem uma casa e fica querendo sempre mais. A casa de Deus é onde somos alimentados espiritualmente. Quando alguém sai da igreja para receber a nutrição espiritual e viver, ela começa a se enfraquecer. Quando ela sai da igreja para se alimentar por conta própria, para se alimentar em casa. Hoje eu vou assistir Silas Malafaia. Hoje eu vou assistir Hernandes Dias Lopes. Hoje eu vou assistir Augusto Nicodemos. Nada contra. Nada contra.
Mas veja que são 3 doutrinas diferentes, apesar de que Hernandes e Augusto se parecem muito, mas são 3 doutrinas diferentes. São 3 condições em que cada igreja tem uma doutrina diferente. Aí daqui a alguns meses você está misturando um monte de ideias, um monte de coisa. Talvez você seja um dos ilusionistas, daqui a pouco você está montando a sua própria igreja com as suas próprias ideias, porque hoje tem igreja para tudo que você queira, né? Hoje tem igreja para todos os gostos. Se você quer uma igreja do LGBTQIA+, já existe. Se você quer uma igreja colorida, também já existe. Se você quer uma igreja que vai pregar até para cachorro, tem. Tem. Você leva seu pet lá, sabe? Então tem igreja para todos os gostos. E aí, depois desse segundo ponto, vem o terceiro ponto, que é aí quando ele se arrepende. Nos versos 18 e 19, ele vai se arrepender. Se em cada família as pessoas tivessem a coragem de reconhecer os seus erros e de se consertar, seria muito mais fácil a convivência. É como eu estou falando aqui para vocês. Adão e Eva, naquele momento, a primeira condição foi botar a culpa no outro. Nos nossos relacionamentos não é diferente. Na igreja mesmo, a gente diz, foi fulano que não veio falar comigo. Você é estrela também, você não pode ir até lá. Eu aprendi desde pequeno que é o seguinte, a mesma distância que é daqui para aí é de lá para cá. Né? É uma via de sentido duplo. Mas às vezes a gente sobe no pedestal, não, eu sou diácono, ele que vem falar comigo. Eu sou pastor, né, pastor Luciano? Eu sou pastor, não, ele que vinha falar comigo, não, isso que é isso. Então a gente sobe no nosso pedestal e a gente quer ser melhor que os outros. Mas aqui, veja a situação de um verdadeiro filho, com arrependimento. Reconhecer que, eita, eu tomei a decisão errada, eu tomei o caminho errado, eu preciso voltar. É assim que Deus faz com nós. É reconhecendo que nós optamos por um caminho errado. E aí vem o arrependimento. E aí muitos casamentos seriam salvos, filhos se livrariam do mal. Os cultos da nossa igreja, graças a Deus, ele tem sido cultivado a momentos de confissão de pecados, pois onde está a presença do Espírito, ele também está, e ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. O que seria de nós se a palavra aqui não fosse confrontada, se o evangelho realmente não seria pregado? Estaríamos nós vivendo uma vida de ilusionismo, vivendo uma vida achando que estamos salvos, Claro, eu não estou aqui defendendo bandeira de igreja, porque nós sabemos que tem igreja que realmente tem o seu evangelho vivido e praticado. Mas eu digo aos irmãos que é triste você ver pessoas saírem da denominação por uma coisa que elas aprenderam tanto tempo, e ela vai para uma igreja que não tem nada a ver com aquilo que ela aprendeu. É muito triste. Aí você vê que aquele irmão que parecia ser tão maduro, aquela pessoa que parecia ser tão madura, ela não era. Porque ela sai por meros caprichos. E aí, muita gente diz, eu não me arrependo do que eu fiz. Aí eu digo a vocês, isso não é uma atitude cristã. Isso não é uma atitude cristã. E sim uma dureza de coração. Nós precisamos, como cristão, nós precisamos estar sempre se perguntando a Deus se o que nós estamos fazendo é coerente. Nós precisamos estar buscando aprender nas Escrituras se o que nós fazemos é coerente, como filhos, como herdeiros, como servos que somos. Nós precisamos ter essa situação crítica de sempre estarmos nos perguntando quais caminhos nós estamos buscando. Será que eu estou buscando, priorizando realmente a Deus? Porque geralmente, isso quando eu falo nós, eu estou me incluindo, meus irmãos. Uma primeira viagem que a gente faz, vou voltar à noite, né, depois do culto. A primeira coisa que a gente faz é trocar o culto.
primeira coisa que a gente faz é trocar a igreja. A primeira coisa que a gente faz é trocar a comunhão dos santos. Ah, não vou não para aquele evento da igreja não, porque acho que vai ser tão chato. Eu tenho outras coisas para fazer, são mais importantes. A nossa igreja aqui, os momentos de encontro, Luciano, são o quê? 2 dias na semana? Né? Quinta-feira e domingo, né? Aí você pega, você só tem 2 dias para estar em comunhão. Você tem todos os outros dias para você fazer o que você quiser. Aí você chega na quinta-feira, você vai queimar quinta-feira porque você não pode ir na igreja. Olha só, não vou não hoje não, porque tem umas coisas para fazer ali. Sabe? Que isso poderia esperar, ou você poderia ter antecipado. Mas a gente quer sempre trocar o tempo da igreja. É muito triste isso. E eu me incluo nisso, eu não estou me excluindo. Sabe, gente, nós somos assim. É uma realidade. Deveríamos estar buscando como forma de arrependimento. Eu preciso melhorar. E aí o quarto ponto que esta mensagem nos traz é o acolhimento. No verso 20, quando ele vai dizer o seguinte: levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ali ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Esse pai, ele não se preocupou com a quantidade de sujeira que estava nas suas roupas. Esse pai não se preocupou talvez com o mau cheiro que o seu filho chegasse, viesse. Esse pai não se preocupou em que estado físico aparente ele estava. Pense numa felicidade que a Bíblia descreve através desse verso, de ver o seu filho retornando. Quantos pais também não estão esperando o retorno dos seus filhos para o Evangelho? Quantos pais não estão esperando o retorno dos seus filhos, muitas das vezes saído de casa por umas ideias que ele aí aprendeu na juventude? Quantos pais, ou quantos filhos, Deus também não está esperando, porque Ele espera o melhor de nós. Não? Quantos filhos ainda estão desviados do caminho do Evangelho, mas Deus sabe o tempo certo, está esperando a hora certa de poder avistá-lo por uma porta dessa. Não é verdade? Então, quando um filho pródigo se aproximava do seu pai, foi recebido com abraços e beijos. O filho que para muitos estava desfigurado, sujo, foi reconhecido pelo seu pai e lhe acolheu com muito amor. Então Deus não faz diferente conosco. Estávamos perdidos por conta do pecado, cegos nas nossas razões, mas Deus nos acolhe. Isso é o que importa, meus irmãos. E a casa também é um lugar de acolhimento. O marido deve ser bem recebido pela esposa, e assim a esposa bem recebida pelo seu marido, quando chega do trabalho. Ao chegar em casa é motivo de refrigério e não deve se fazer de preocupação ou medo. Eu já ouvi histórias de colegas que eles procuram não ir para casa, procuram arrumar trabalho, procuram inventar coisas para não ir para casa, porque algo na sua casa o incomoda. Isso é muito triste, meus irmãos. Isso também é lamentável. Já imaginou? Você vê alguém fazendo hora, inventando coisas, inventando serviço para não ir para casa, porque em casa ele não tem paz, ou em casa ele não tem a tranquilidade, não tem uma boa recepção da esposa ou do marido. Prefere fazer hora extra, prefere estar no trabalho para não estar em casa. Veja que nesse contexto a casa é o melhor lugar para se estar. A igreja também deve ser o melhor lugar para se estar. É isso. Se algo te incomoda de você estar na sua casa, de você estar na sua casa de fé, que é a igreja, se algo te incomoda, faça uma reflexão. Analise o que é que me impede, meu Deus, de estar em paz na casa de meu pai. O que é que me impede de estar na minha casa, no meu lugar de descanso? Às vezes a pessoa ainda tem a coragem de dizer: não sei o que é que se passa com o meu casamento. Claro, tu não quer estar em casa. Não é? Situações como essa que a gente precisa refletir.
Então a igreja precisa se preparar também para receber muitos pródigos que vêm do mundo, que precisam dos nossos abraços, que precisam da nossa dedicação, que precisam da nossa preocupação. O acolhimento, ele marca mais a pessoa do que a aparência da igreja, o estilo do culto, até a palavra dita nas reuniões. Lá no Gás, eu acredito que aqui também, quando uma pessoa chega a congregar na igreja, que a gente lá na frente pergunta o que é que mais me chamou a atenção na igreja, e as pessoas vão dizer, de uma forma bem categórica, a recepção. Fui muito bem recebido. Meus irmãos, uma pessoa que vem nos visitar por uma primeira vez, a gente não sabe, muitas das vezes, qual é a sua preocupação. A gente não sabe, muitas das vezes, quais são os seus problemas lá fora, que lhe faz chegar até aqui. Claro, muitas das vezes chega em paz, né? Algumas das vezes ela chega atormentada, precisando de uma palavra, precisando se reencontrar com Deus, precisando se reencontrar com o Evangelho. E a gente precisa estar preparado para receber essas pessoas. A gente precisa estar preparado, saber se posicionar, saber conversar, para receber essas pessoas. Eu conversava com um irmão da igreja hoje, e aí ele dizia, mas fulano, ele não falou que estava passando por problemas, ele podia ter me avisado. Meu irmão, muitas das vezes as pessoas, no meio aos problemas, ela quer se resguardar. Em meio às turbulências, ela quer se resguardar. E a gente precisa entender esse momento. Não é colocando mais fogo, não é colocando mais lenha, não. Na verdade é colocando mais água, colocando mais Cristo. Quinto ponto, vem a renovação no verso 22. Esse verso 22 ele vai se dividir em 3 momentos. Por quê? No 22a, quando ele vai dizer assim, o pai porém disse aos seus servos, trazer depressa a melhor roupa e vestir-os. Aqui, essa primeira atitude do pai para seu filho é mudar a situação. O rapaz estava maltrapilho, deveria ser renovado, limpo e bem vestido. Assim como nós, quando chegamos na igreja, nós fomos renovados. Aquelas vestimentas ao qual nós estávamos sujos, Deus nos renova. Segundo momento, no verso B, em forma de reconhecimento da aliança, quando ele vai dizer assim, vestiu e põe um anel no dedo. O anel, o significado do anel é dizer de novo a ele, você está de volta a essa família, é um reconhecimento. Então Deus faz um reconhecimento para nós, vocês estão de volta a esta família. Você agora está de volta e hoje é considerado meu filho. No verso C, seguindo aí, ele vai pôr o quê? Sandália nos pés. Veja que agora é com uma preocupação de zelo e cuidado, uma preocupação, porque ele estava desprotegido pelos pés. E aí o pai, na preocupação, vendo o filho naquela situação, diz, põe uma sandália. Então assim como nós, Deus nos recebe, nos veste e nos põe um anel no dedo e nos põe uma sandália. Cada cristão deve andar com suas sandálias do Evangelho, está lá em Efésios 6,15, que conduz os seus passos por onde for para não tropeçar. Então Deus, Ele cuida de nós como um pai, Ele cuida de nós como um provedor, Ele cuida de nós da melhor forma, e muitas das vezes nós somos ingratos com isso. Muitas das vezes nós somos considerados os piores filhos. Nós somos classificados como os piores filhos. Seguindo aí, o 8º ponto, a gente vai ver a questão do perdão. Contudo, o pai daquela família percebeu que aquele era o momento propício para celebrar o perdão. Porque aquele pai, ele poderia de qualquer forma não receber o seu filho. Chegar para ele e dizer, está vendo, você é um teimoso, eu disse a você. Mas aquele pai, naquele mesmo instante, ele decide perdoar. Ele decide receber e acolher o seu filho. Veja como Deus faz conosco. E muitas das vezes a gente, com os nossos filhos, nós queremos apontar o dedo.
nós não queremos perdoar, nós não queremos acolher. Então, essa reflexão, ela serve para a gente começar a nos comparar, já que nós precisamos ser tão parecidos com Deus, nós precisamos ser tão parecidos com Jesus. A condição da gente poder ver as nossas atitudes como pai e como filhos. E aí, a vida em família, ela precisa sempre ter a presença do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para que quando o esposo e a esposa, os filhos pródigos, chegarem se oferecendo, eles sejam recebidos em perdão pelos erros cometidos. Quando alguém se arrepende dos seus erros e vem à igreja, também é motivo de manifestar, festejar, receber e perdoar os seus pecados. Se Deus nos perdoou, então podemos perdoar o próximo também. Se você voltar em Lucas aí, nesse mesmo capítulo, quando ele vai dizer, nos versos 7, 8, 9 e 10, quando ele diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e se perde uma, não acende a candeia, varre a casa, ou a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. E eu ainda vos afirmo de qual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então veja a festa que há nos céus, a felicidade de Deus quando há um arrependimento de um pecador. E muitas das vezes a gente não dá a menor valorização para esse momento, quando alguém se reconhece como um pecador, quando alguém se volta para Cristo, quando alguém chega e reconhece que precisa voltar para os caminhos. Mas veja a alegria que há no céu por conta disso, a alegria desse momento, o significado dessa situação. A gente precisa ser mais parecido com Deus. E aí o 9º ponto, já se encaminhando para o final, no verso 24a, na parte A, no capítulo 15, ele vai dizer: porque este é meu filho que estava morto e reviveu. Então o pai disse que seu filho estava morto e reviveu novamente, como alguém que ressuscita para viver uma nova vida. Quem morreu por nós, pelos nossos pecados, para que a gente ressuscitasse? Jesus Cristo. Então você vê que esse texto, ele realmente traz desde Adão e Eva até a gente. Ele nos remete a esse reconhecimento. E mais, aquele momento da crucificação tem muito mais significado, muito mais sofrimento, muito mais humilhação por Cristo, por cada um de nós. Às vezes a gente vê a morte e paixão de Cristo, se emociona, mas quando a gente vai ao fundo entender vários significados que ali naquele momento existia, foi tanta humilhação que Jesus passou, foi tanto sofrimento que Jesus passou por mim e por você, meu irmão. Então muitas famílias, elas estão morrendo ou se destruindo porque entes queridos estão saindo da casa sem a bênção do outro. A ressurreição, ela acontece quando os sonhos de uma família estão morrendo e são revividos com o poder de Deus, como uma brasa que basta um sopro para reacender. Jesus disse para a igreja: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Está lá em Apocalipse 3:2. Uma pessoa que se afasta da presença de Deus e volta para o mundo, aonde o diabo vem para roubar, matar e destruir, está sujeito a morrer espiritualmente. A missão da igreja é levar a vida para quem está morrendo neste mundo. Então, meus irmãos, a nossa obrigação, a nossa missão é pregar o Evangelho para toda criatura. Às vezes a gente não fala para o vizinho, a gente não fala para um colega de universidade, não fala para um colega de escola, não fala para o próximo. A gente precisa falar desse amor, a gente precisa falar desse Evangelho, a gente precisa falar de Jesus para as pessoas. A gente precisa mostrar o que Deus tem feito na nossa vida, ter esse reconhecimento. E por fim, eu quero frisar no verso
24, parte B, sobre a alegria. Não existe outro sentimento adequado para uma família do que a alegria. Estar em casa deve ser um motivo de bom humor, de felicidade. A rotina do dia a dia não pode sufocar a agenda familiar, deixando de tirar um tempo para o lazer. Cada conquista ou data especial é um motivo para festejar em família. Aí aqui eu quero lembrar vocês, às vezes a gente tem uns vizinhos, uns amigos que não são cristãos, mas tudo que é motivo de alegria, eles reúnem logo a família. E a gente como cristão, a gente não faz isso. A gente como cristão, a gente quer comemorar sozinho. Não é atitude de família, não é atitude de cristão. Então a igreja não deve ser um lugar para todos ficarem sérios e apreensivos, mas sim onde podemos nos sentir bem e descontraídos, sem ter medo ou sem até mesmo ser mal compreendido. Cada culto é uma celebração de alegria pelas bênçãos de Deus sobre o seu povo. A casa do Pai é um lugar de alegria. Não pode ser um peso nas nossas vidas. Não pode ser uma dificuldade. Rapaz, ir para a igreja de novo? Oh meu Deus! Tem gente que é assim. Tem gente que pensa assim. Muitos filhos estão interessados em fazer as coisas grandes, com propósitos e objetivos grandes, mas com isso acabam perdendo o que tem de melhor na casa do Pai. Onde está a sua herança, sua fartura, seu arrependimento, o acolhimento, a renovação, a aliança, a restauração, a perdão, a ressurreição e até mesmo a alegria. Pois como líder de família, nós temos a obrigação de sermos um porto seguro para a nossa família. Nesse texto temos várias evidências para sermos melhores em nossas escolhas, onde mesmo errando, precisando reconhecer o nosso erro e retornar para o caminho inicial. A gente precisa ter essa condição de não se sentir envergonhados quando a gente precisar voltar, de não se sentir envergonhado quando a gente precisar recomeçar. Por mais difícil que seja viver em família ou conviver com os irmãos da igreja, não vale a pena sair da casa do Pai, perder tudo o que temos na presença de Deus e tanto aqueles que amamos. As aplicações. Então veja que todo esse texto, ele nos traz uma reflexão de como sermos pais melhores, de como sermos filhos melhores e de como sermos cristãos melhores. Nós precisamos melhorar nessas três partes da nossa vida. Primeira aplicação: não tenha pressa de receber a sua herança. Meu irmão, tudo é no tempo de Deus. Quando Deus lhe achar capacitado, quando Deus lhe achar preparado, você vai receber a sua herança. Você vai receber aquilo que Deus tem lhe dado. Tudo é no tempo certo. Passamos por muito aprendizado até estarmos prontos para receber de forma qualitativa o que Deus tem para nós. Então não é de qualquer forma que Deus vai te repassar isso. Não é de qualquer forma que você vai receber. Até as más experiências do passado servem para você se preparar para o futuro. Então não esqueça disso. Segundo ponto de aplicação: estejamos prontos para reconhecer também os nossos erros. Nós precisamos estar preparados para sabermos que erramos, para a gente entender por que erramos e para a gente se preparar para corrigir os nossos erros. A maior dádiva de um ser humano, de um homem, é quando ele reconhece o seu erro. É quando ele sabe que errou. Muitos casamentos e relacionamentos têm se acabado porque o marido ou a esposa não reconhece que erra, não reconhece que errou. Sempre a culpa é do outro. Então, do mesmo jeito é o nosso relacionamento na igreja. Quando a gente vai dizer, a culpa sempre é do pastor. Né, Luciano? A culpa sempre é do pastor, a culpa não é minha. Então a gente precisa ter esse relacionamento bilateral. A gente precisa haver esse reconhecimento. Porque sempre o problema é na igreja. O problema nunca é comigo. E eu vou dizer uma coisa a você: se o problema sempre é na igreja, você não vai parar em igreja nenhuma. Porque não tem igreja perfeita. E aí o filho pródigo nos faz reconhecer e compreender que muitos dos nossos objetivos podem nos afastar de Deus, mas o mais importante é o reconhecimento do que estamos errados e Deus é fiel e justo para nos receber de volta. Isso é o mais importante. Estarmos preparados para retroceder, porque Deus vai estar ali para nos receber. Nós precisamos reconhecer isso. E por fim, a última aplicação
que nunca é tarde. Nunca é tarde para você poder recomeçar. Nunca é tarde para você reconhecer os seus erros. Nunca é tarde. Então Deus se alegra quando retornamos para os seus braços. Então nunca é tarde para voltarmos para Deus. Ele estará sempre de braços abertos para nos receber. Então não importa o que você tem feito na sua vida, não importa quão desprezado você tem do Evangelho, ou conforme você tem tratado a igreja, mas nunca é tarde para você voltar. Nunca é tarde para você mudar. E nunca é tarde para você reconciliar com esse Deus. Louvado seja a palavra. Luciano, essa é a mensagem que eu tinha para esta igreja. Muito obrigado, meus irmãos. Bom, meus irmãos, confesso aos irmãos que eu, particularmente, fui abençoado demais. E eu estava, assim, me alimentando de cada palavrinha que foi dita nessa noite. E quando o diácono Paulo, é evidente que toda a mensagem tocou demais no meu coração. Mas essa última frase do diácono Paulo reflete exatamente com algo que aconteceu comigo, com a Elisângela e com a mãe dela. Vínhamos no carro de Campina Grande para aqui, para João Pessoa hoje. E ali na BR-230, de Santa Rita, sentido Campina Grande, para lá mais um pouquinho, tem um cemitério, né? Um cemitério particular ali.